Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que você esteja entrando nesse vídeo, gostaria de convidar você agora para adentrar o assunto de organizações religiosas dentro do Código Civil. O grupo na qual apresentará esse tema tem por integrantes Adson Emanuel Bezerra Chaves, Ítalo Eudes Silva Salazar e Marjorie Sara Sampaio de Souza. Para nos arremeter às organizações religiosas, partindo do princípio de pessoas jurídicas, devemos entender o que significa esse termo de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas nada mais são que um núcleo de pessoas físicas que possuem um bem comum, respaldado em lei e buscando sempre uma determinada finalidade. A partir da pessoa jurídica, que é formada de um núcleo de pessoas, é dado a essas pessoas o potencial de decidir coisas que sozinhas não conseguiriam facilmente. E existem dentro desses requisitos para pessoas jurídicas 3 pontos que devem ser mencionados: reunião de pessoas e bens, finalidade em comum, personalidade e capacidade jurídica própria. Tendo em mente esses conceitos, passaremos agora a falar sobre o artigo 44 do Código Civil, onde diz que são pessoas jurídicas de direito privado, no parágrafo 4º, as organizações religiosas, que são incluídas pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. É importante ainda ressaltar o inciso 1º, quando diz: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes com reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. A partir de tal lei, é possível observar que é dado nesse âmbito às organizações religiosas um papel fundamental no que tange a sua independência, podendo ser visto no inciso 1º deste mesmo artigo, que essa estruturação, essa organização religiosa, ela tem uma independência das demais pessoas jurídicas. Dentro da disposição de maior liberdade, foi de total eficácia ao preceito constitucional ao trazer no artigo 44 do Código Civil, do âmbito jurídico, as ordens religiosas. Para essas ordens religiosas não foram estabelecidos critérios rígidos e limites, o que aumenta ainda mais a liberdade de professar sua fé. A imunidade tributária também foi estabelecida às ordens religiosas no intuito de não pagarem ao Estado certas quantias tributárias. Também foi instituído a independência do tipo ou de natureza jurídica escolhida por aqueles que professam sua fé ou realizam seus cultos e se organizam através de pessoas jurídicas. Dentro do âmbito de normas internas da organização, foi estabelecida uma melhor adequação à realidade de cada grupo organizado por pessoas jurídicas. Ora, cada ordem religiosa tem sua fé, seus preceitos, seus princípios, sua ideologia. Logo, dentro dos preceitos constitucionais, foi estabelecido a legalidade para cada instituição religiosa na liberdade de professar sua fé. Negativa de registro. A negativa de registro de estatuto de organização religiosa por cartório de registro de pessoa jurídica, entendendo que as finalidades e atividades dessas instituições devem ser voltadas exclusivamente para o culto e para a prática religiosa, e nunca ao exercício de atividades mistas, ou seja, exercendo simultaneamente o culto, a prática religiosa e o desenvolvimento da sociedade. Além de ser ilegal e inconstitucional, a negativa de registro da organização religiosa demonstra uma pouca visão sobre as diversas e várias atividades que essas entidades podem desenvolver e desempenham. Atividade das organizações religiosas. Além de manifestarem a sua fé por meio de cultos, as organizações religiosas promovem assistência à saúde, desenvolvimento da educação, assistência social, desenvolvimento dos membros, promoção da sociedade.
Cristianismo. O cristianismo ele é um grande fator cultural e histórico, que tem uma grande influência na missão e na motivação das organizações religiosas no seu exercício ministerial, levando sua fidelidade à doutrina cristã e às diretrizes da Igreja, sua dignidade, na qual é a promoção humana do bem comum, do compromisso e da inclusão social, sua solidariedade, que é a formação solidária, interdisciplinar e humanística, seu pluralismo de concepção de ensino, de iniciação científica, pesquisa e extensão, a integração entre o ensino, a iniciação científica e a pesquisa, o conhecimento, que é a construção do conhecimento ao serviço do homem, e o compromisso, que é a responsabilidade social e ambiental. Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui é o Ítalo Eudes e agora irei abordar os principais pontos do que é denominado entidades na organização religiosa. Bom, fazendo um breve resumo, entidades são organizações de direito privado constituído pela união de pessoas com um propósito e com a prática de culto. Essas entidades elas são feitas por meio de rituais e doutrinas próprias, que circundam, em geral, por preceitos éticos baseados na fé e na promoção de membros de sociedade. E toda essa autonomia organizacional religiosa é refletida através da expressão da liberdade religiosa, sendo assim também possível a manifestação de liberdade de crença e culto. Agora vamos para o próximo slide. Bom, o assunto no qual vamos tratar agora são organizações religiosas. Segundo o artigo 44 do Código Civil, inciso 1, são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Assim, organizações religiosas é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída por pessoas jurídicas ou físicas, que adotam uma religião de acordo com seus princípios religiosos e sob o panorama de uma fé. E o meio para a captação de recursos é a vivência do culto divino, de um carisma, de uma ideologia, de uma filosofia de vida que lhes forneça o fundamento para suas iniciativas religiosas, educacionais e assistenciais. As organizações religiosas são constituídas sob o manto confessional. E o que é esse manto confessional? É aquele que adota oficialmente uma ou mais religiões, exercendo influência religiosa nas decisões do Estado, sendo a Igreja Católica classificada como uma entidade confessional, que, segundo o artigo 20, inciso 3, afirma que entidades confessionais são as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por mais de uma pessoa jurídica, que atenda à orientação confessional e ideologias específicas. Então, é incorreto dizer que somente as igrejas são organizações religiosas, em virtude de que para se constituir uma organização religiosa é necessário somente o exercício da profissão de uma fé, da vivência de fé por meio de ações religiosas, pastorais, assistenciais, educacionais, culturais e outras, coordenadas e desenvolvidas por seus ministros, fiéis, seguidores e até mesmo admiradores. Agora vamos prosseguir para o último slide. Dando continuidade às apresentações, agora vamos abordar os exemplos de organizações religiosas. Como posto no slide, entendemos os exemplos de organizações religiosas sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas orientais, o protestantismo tradicional e moderno, o neopentecostalismo protestante, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, os Mormons, as Testemunhas de Jeová, o islamismo e outras que se tipificam essencialmente como organizações religiosas, inclusive sendo estes seus institutos religiosos. Obrigado, ouvinte, por ter acompanhado até aqui.